Oi, pessoal, meu nome é Grace, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UFBA e eu vim apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica intitulado Comunidades de Euglossine em Fragmentos de Mata Atlântica no Nordeste do Brasil, apresentando para vocês aí os dados preliminares. Esse trabalho está sendo orientado por Ramon Lima Ramos, Matheus Eduardo Trindade e a professora Flavísia Freitas de Oliveira. Então, vamos começar falando sobre quem são essas abelhas que fazem parte desse grupo chamado Euglossine, que na verdade é uma tribo que está dentro da família Apidae. Eu trouxe aqui do lado alguns exemplos de espécies dessas abelhas que eu vou estar tratando com mais detalhes das características mais específicas do grupo. Essas abelhas elas apresentam distribuição na região neotropical, com maior riqueza de espécies nas regiões quente e úmidas equatoriais. Elas são popularmente conhecidas como abelhas das orquídeas e esse nome está associado a um comportamento dos machos desse grupo que possuem o hábito de coletar substâncias aromáticas, principalmente em plantas da família Orquidácea. Alguns estudos já apontam que a coleta desses compostos aromáticos está associado com a reprodução do grupo. Alguns estudos apontam que essa coleta é feita para utilizar esses compostos na síntese de feromônios sexuais, formação de agregados de machos para atração e reconhecimento das fêmeas, ou até mesmo para auxiliar no processo de demarcação de território. Atualmente, o grupo é formado por 5 gêneros, sendo que 2 são formados por abelhas cleptoparasitas de outros ninhos, que é esse primeiro gênero aqui, chamado de Agle. Esse grupo ele é restrito à floresta amazônica, né, a sua distribuição, e o gênero Exarete também é formado por abelhas cleptoparasitas. Enquanto os outros 3 gêneros, que é o Frisia, Euglossa e Eulema, são compostos por abelhas coletoras de pólen, que são solitárias ou também podem constituir colônias parassociais com várias fêmeas. Nesse slide aqui eu trouxe algumas das características mais notáveis dentro desse grupo de abelhas, iniciando pelo tamanho do corpo, que vai variar entre o tamanho médio e grande, depende muito do gênero ao qual a abelha pertence. Elas também são caracterizadas pela presença de um tegumento com brilho metálico e, dependendo do gênero, esse brilho ele pode ser mais expressivo ou não. Gêneros como Euglossa e Azarete, elas possuem esse brilho muito mais expressivo, já que ele vai estar presente em todo o tegumento, em toda a extensão do corpo da abelha. E um outro caráter interessante e muito notável quando a gente olha essas abelhas é o tamanho da glossa, né, que é bastante comprida. Em relação aos machos, as tíbias posteriores deles são bastante alargadas. Isso acontece devido à presença de estruturas que são utilizadas na coleta e armazenamento daquelas substâncias aromáticas que a gente falou no início. E um outro caractere também que é muito utilizado na identificação das espécies dessas abelhas é a presença de estruturas chamadas de coxins, que são essas duas que eu assinalei aqui. Elas vão estar presentes na tíbia média dessas abelhas e pode variar muito entre tamanho, formato e número também. Por isso é um caráter muito presente ali nas chaves de identificação. O trabalho que está sendo desenvolvido visa realizar um levantamento em 3 parques na região de Salvador, a fim de obter alguns dados ecológicos do grupo. Dentre esses dados, nós iremos analisar a riqueza e abundância relativa através da quantidade e diversidade dos espécimes coletados, a flutuação sazonal através da análise da flutuação de riqueza e abundância dessas abelhas ao longo das estações do ano, o horário de maior e menor atividade ao longo do dia, e pretendemos também determinar a estrutura etária dessas populações de machos, através da análise do desgaste das asas desses insetos e, por fim, verificar a atratividade das espécies dessas abelhas por substâncias aromáticas específicas. Esse levantamento ele vai ser feito dentro de um período de 12 meses, com 2 coletas mensais em cada área, que tiveram início aí no mês de maio desse ano. O trabalho está sendo desenvolvido em 3 áreas que são caracterizadas como fragmentos de Mata Atlântica em diferentes estágios de desenvolvimento presentes aqui na região de Salvador, que são o Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, o Parque Metropolitano de Pituaçu e o Parque da Cidade de Aventino Silva, que são fragmentos rodeados por uma grande extensão de área urbanizada. Para a atração desses machos estão sendo utilizadas 4 tipos de essências: o eucaliptol, o salicilato de metila, acetato de benzila e o eugenol, que ficam expostas através de um método passivo de coleta, que são essas iscas de cheiro confeccionadas com garrafa PET,
São instaladas 16 iscas dessas em cada área, sendo 4 de cada essência. As iscas elas ficam expostas do período de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde e a cada 2 horas cada isca ela é recarregada com sua respectiva essência. Nós colocamos essas iscas dispostas a 10 metros de distância de cada uma e para complementar a eficiência do método, os indivíduos que são avistados tentando entrar nas iscas sem sucesso são capturados com auxílio de rede entomológica. Então, até o momento foram realizadas 3 campanhas de coletas, que correspondem aos meses de maio, junho e julho, e até o momento tivemos uma amostragem de 1.274 espécimes. Em relação à preferência pelas essências, o eucaliptol foi o responsável pela coleta de 1.023 espécimes, o acetato de benzila 141, o salicilato de metila 64 e o eugenol responsável pela captura de 46 espécimes. Aqui ao lado a gente tem um gráfico com a porcentagem de cada substância, né, de cada essência, e evidentemente o eucaliptol foi a essência que mais atraiu, né, até o momento. Isso é corroborado inclusive com outros estudos também que utilizaram a mesma metodologia em que o eucaliptol se mostrou como a essência mais eficiente. Em relação à riqueza e abundância, né, nós fizemos a identificação apenas até o nível de gênero até o momento. Então, Eulema corresponde a 528 espécimes, Euglossa 536, Exarete 14 e também tivemos a coleta e a atração de indivíduos de outras tribos, né? Em relação à tribo Meliponine, nós temos 194 espécimes e também temos a tribo Algoclorine, que é da família Lictide, que teve como representante um espécime. Então, em relação ao Glossine, Eulema e Euglossa foram até o momento os gêneros mais coletados. Quanto ao horário de atividade, o horário das 7 horas houve aí um quantitativo de 407 espécimes, 9 horas 524, 11 horas 220, 13 horas 103 espécimes e o horário de 15 horas apenas 20 indivíduos. Então, esse quantitativo a gente tem evidenciando, né, que o período da manhã ali, que corresponde às 7, 9 e 11 horas, a gente tem uma atividade maior dessas abelhas, lembrando também que depende de fatores, de variáveis ambientais, como por exemplo o clima, né, que vai impactar na atividade, no voo dessas abelhas, mas evidentemente o período de 15 horas, que é quando vai começar a escurecer, essas abelhas já diminuem um pouco o ritmo da sua atividade. Em relação aos passos futuros, né, do trabalho que continua sendo desenvolvido, nós pretendemos continuar com a identificação a nível de espécie, né, das abelhas, para que a gente possa ter um resultado mais sólido em relação à riqueza dessas populações, porque até o momento nós temos a identificação apenas a nível de gênero. Também pretendemos classificar a atratividade das essências de acordo com o gênero das abelhas, né, fazer uma classificação mais detalhada, a análise da sazonalidade, que também só vai ser possível após os 12 meses de coleta, para que a gente possa analisar essa variação ao longo das estações do ano, e também a determinação da estrutura etária, que nós vamos fazer utilizando a metodologia de Rebelo e Garófalo, né, um trabalho de 1991, em que nós vamos determinar a estrutura etária dessas populações, analisando o desgaste das asas desses indivíduos. Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas no desenvolvimento desse trabalho. E por fim, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, agradecer à equipe da Sembio, à Universidade Federal da Bahia e ao Laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática e Insetos da UFBA. Muito obrigada.